Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo a essa reunião especial. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 14. Aqui no livro de Jó, irmãos, a palavra de Deus, ela fala algo importante. Fala a respeito do homem nascido da mulher. Quem que é o homem nascido da mulher? Claro, obviamente, todo mundo nasceu da mulher. Ninguém nasceu, de um extraterrestre, Nasceu da mulher. Porém, fala do homem que nasce e permanece na condição humana. Ele não se espiritualiza. A Bíblia diz que esse homem, essa mulher, é de poucos dias. Por quê? Porque essa pessoa, ela vive apenas para esta vida. A mente dela, o tempo dela, o envolvimento dela é com esta vida. Então, são poucos dias, 70, 80, alguns 100, 120, raro que chega a isso, passa disso. Eu até falei que alguns dias eu vi um homem, não sei se é da Índia, que ele morreu recentemente aos 131 anos de idade. Quer dizer, é uma pessoa, uma entre milhões, Mas, ainda que viva até os 130, 120, que seja, mas há uma eternidade a ser buscada, a ser alcançada. E o homem nascido da mulher, ele se envolve apenas com essa vida, É muito comum você ver e ouvir alguém dizendo assim: não, eu não tenho tempo para orar, para ir na igreja, para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para seguir, para servir a Jesus, porque eu estou estudando, trabalhando, namorando, noivando, casando, tendo filhos e correndo atrás do dinheiro. E é claro, isso não é pecado, não é errado, não é errado. Só que se eu correr atrás de tudo isso e não buscar a Deus, eu vou ser esse homem. E o que acontece com esse homem nascido da mulher, essa pessoa? Ele é de poucos dias. E o que mais? Como é que são os dias dele, pessoal? Cheio de o quê? Inquietação. A pessoa torna-se inquieta. É uma pessoa desassossegada, uma pessoa que não tem paz. Vive na inquietação. Vive preocupada, atribulada, à base de remédio, de ansiolítico, na depressão, na ansiedade. Cada dia mais nós vemos e ouvimos a pessoa que está, no remédio, se dopando. Por quê? Que está em inquietação, As doenças psicológicas, as doenças mentais vão aparecendo. Cada dia mais a gente vê nomes diferentes. Mas o que é isso? É a pessoa que não busca a parte espiritual. Então vamos ler o texto? O homem nascido da mulher. Então é no genérico: homem, mulher, o ser humano que nasce e permanece como alguém natural ou carnal, é de bem poucos dias. Os dias deles são 70 a 80, Alguns passam um pouquinho. E é cheio de inquietação, de preocupações. Está preocupado, não tem tempo para buscar e nem se preparar para o período no qual nós vamos viver mais tempo, que é a nossa existência eterna. Como eu já disse, há alguém que viva, e a vida é em Jesus Cristo, Até o reverendo João Batista, ele dá uma filosofada, ele fala assim: a vida só é vida quando vivida na vida de Jesus Cristo. É verdade. A vida só é vida quando vivida na vida de Jesus Cristo. Se eu não viver na vida em Jesus Cristo, é apenas uma existência. Existir, todos vão existir. Todos existirão eternamente. Agora, a vida somente com Jesus. Amém? Ele é o caminho que leva a Deus, é a verdade definitiva e a vida somente nele. E o que mais? Versículo 2, Jó 14, 2. Sai como a flor e se seca. Então o homem natural é como o capim, por exemplo. Nasce, cresce, floresce e morre. Será que a nossa trajetória de vida é só isso? Nascer, crescer, se multiplicar, gerar filhos, ganhar dinheiro, comprar uma casa, um apartamento, um sítio, uma chácara na roça, comprar realizações naturais? Só isso? Não. É uma construção
é uma preparação para o momento que nós viveremos a maior parte da nossa existência, que é na eternidade. Então aqui está dizendo, sai como a flor. Esse homem é assim, ele tem pouco dia, cheio de inquietação, e é como a flor. Foge também como a sombra e não permanece. Então nós não devemos ser como esse homem, esse tipo de pessoa. Pastor Márcio, como é que nós devemos ser? Vamos então para João 3, versículo 5. Jesus instrui, orienta Nicodemos ao novo nascimento. Quem era Nicodemos? Ele era príncipe dos judeus. Ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor profundo da lei de Moisés, porém, ele era uma pessoa que não havia nascido de novo, ele era natural. Ele estudou, como qualquer pessoa tendo acesso ao estudo pode adquirir conhecimento, né? Agora, Deus não quer apenas o conhecimento, Ele quer uma vida na presença dEle, né? Então veja só, Jesus respondeu, na verdade te digo, respondendo a Nicodemos, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água é a representação da palavra de Deus. A gente cita também o batismo nas águas, que é o ato público, né, da pessoa falar assim, eu estou sepultando o passado e me levantando para ser uma nova criatura. Então, a água representa o batismo, que é deixar o velho homem e se tornar uma nova criatura. Mas principalmente representa a palavra de Deus. Então eu tenho que fazer com que a palavra de Deus possa recriar a minha vida. Por isso que o nascido de novo, ele não tem inquietação. Porque ele busca na palavra a resposta que precisa. Quanta gente que está inquieto por um negócio que não deu certo. Mas você já perguntou se aquele negócio era de Deus? Talvez não deu certo porque não era para dar certo. Porque o próprio Deus vedou, bloqueou você para que você não caísse num golpe, por exemplo. E aquilo que eu estava inquieto, atribulado, né, chateado até com Deus, quando eu buscar e entender, eu vou até dar graças a Deus, Senhor, obrigado. Eu entendia que era um prejuízo, mas na verdade era um livramento. Eu ia cair numa armadilha, né? E quantas pessoas que não se arrependem, dizendo assim, eu deveria ter orado, eu deveria ter esperado um pouquinho mais, eu deveria ter consultado a Deus. E quando consulta, Deus vai dizer, né? Vai nessa tua força, vai firme, é a minha vontade para você. Quando eu consulto a palavra, eu tenho a opinião de Deus a respeito daquele assunto. E Deus tem a direção dele para tudo na nossa vida: comprar, vender, negociar, para casar, para tudo, para a morte, para a eternidade, como nós estamos falando aqui. Então, quando eu venho nascer, né, da água, da palavra, quando a palavra de Deus, ela faz de mim uma nova pessoa, a inquietação desaparece. Eu começo então a viver de uma forma diferente. Então ele diz, aquela pessoa que não nascer da água e do que, irmãos? Espírito. Está falando Espírito aqui com E maiúsculo. Então trata-se do Espírito Santo. Quem é que vai recriar em nós uma nova criatura? O Espírito. Ele vai nos ajudar. Porque sozinho nós não conseguimos. Pastor, eu não consigo perdoar, esquecer, superar, né? Eu não consigo isso, aquilo, tantas coisas que nós não conseguimos e não conseguiremos. João 15,5, Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. Não conseguimos fazer. Tanto é que em Gálatas 5,22, o que a Bíblia fala lá? Mas o fruto do Espírito Santo aí começa a dar um monte de frutos, né? Então fala o fruto e são vários. Por quê? Porque é o que ele produz em nós: amor, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, entre outras coisas. É ele que vai produzir. Então eu preciso nascer da água e do Espírito. Com a ajuda do Espírito Santo eu consigo.
Então ele diz aqui: não pode entrar, não pode entrar. Por mais que eu queira, eu não consigo, né? Não pode entrar aonde? No reino? No reino de Deus. Por isso que é de poucos dias e cheio de inquietação. Não entra, não tem paz, não tem alegria, não tem amor, não tem aquilo que é necessário. Agora, veja o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17. O que é a representação do reino de Deus? Dinheiro? Fama? Reconhecimento humano? Notoriedade? Dinheiro no banco? Casas? Carros? Vamos ver o que representa o reino de Deus? Veja só, leia comigo aí, Romanos 14, 17. Diz assim, porque o reino de Deus, o que? Não é comida nem... Quando fala comida e bebida, está falando também de bens materiais. Jesus fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Quando ele fala pão aqui, não está dizendo o pão francês, né, o pão de forma, né, aquele pãozinho, né? Ele está dizendo o pão, bens materiais, recursos naturais. Não é comida nem bebida. Então o reino de Deus não é só você buscar prosperidade. Parte do reino de Deus é assim, porque com a prosperidade você paga as contas, não é verdade? Você come, sobrevive, se veste, você honra a Deus inclusive, né? Mas não é só isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que, irmãos? Justiça. É justiça. E qual que é a justiça de Deus? É Cristo em nós. Jesus é a justiça de Deus para o homem. É através de Jesus que o homem é salvo. É Deus fazendo justiça conosco. Então a justiça de Deus se manifesta em Jesus. Então, se você quiser buscar verdadeiramente o reino de Deus, busque a justiça, a sua salvação e a salvação da sua família. O que mais? Paz. Então, quando você busca o reino, a paz, ela domina o seu coração. Paz é o que? Ausência de guerra ou é a tranquilidade da alma? Tranquilidade da alma. Paz é aquela pessoa que antes de qualquer decisão consulta Deus. Espera aí, deixa eu consultar Deus aqui, deixa eu beber da água da vida. Aí então aquela pessoa toma a decisão, né? Tem paz. E o que mais? A alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque é na alegria do nosso coração que Deus responde. A certeza que o reino de Deus está em mim é quando há uma alegria no meu coração. Qual a maior alegria? A nossa maior alegria. Lembra que o Senhor Jesus falou para os discípulos? Quando eles voltaram, 70, todos felizes, né? Senhor, pelo teu nome, os demônios se sujeitam, as doenças saem. E Jesus falou assim: parabéns, não vos alegreis porque os demônios se submetem. Alegrai-vos antes do seu nome estar escrito no livro da vida. Então a maior alegria, o que indica que o reino de Deus está em mim, é a alegria do Espírito Santo. É a certeza da salvação. Aí vai, vamos dizer assim, do contrário do homem nascido de mulher. Por quê? O homem nascido de mulher é de poucos dias. Ele vive 70, 80, 100, 120 e fica preocupado. Não posso orar, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para orar, eu tenho toda a correria. Já viu alguém falar assim? Toda a correria. Agora a pergunta é: você está correndo para Deus ou correndo de Deus? Porque se estiver correndo de Deus, então você vai se encaixar como esse homem aqui de Jó 14:1. Essa pessoa, né? Jó 14:1. Poucos dias, a sua vida vai ser só aqui. Você vai empregar todo o seu tempo, né, a sua atenção nisso aqui, e vai viver inquieto. Nunca vai se satisfazer. Eu quero um sapato novo. Compre um sapato novo.
Daqui a pouco, não, mas não era isso aqui que eu queria, não, quero outro, outro, nunca vai se satisfazer. Do contrário, o que é espiritual, né, aquele que é nascido de novo, é nascido da água, a palavra faz com que aquela pessoa seja moldada, né, procura viver a palavra, e do Espírito Santo, né? Então ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Ele crê em Jesus, que Jesus é o Salvador, e tem a salvação garantida. A paz, a tranquilidade na alma para resolver problemas, para tomar decisões, e o que mais? A alegria no Espírito. A alegria não é no dinheiro, não é no carro, não é na casa, não é no bem material. A alegria está no Espírito Santo. Vamos mais adiante, Mateus 11:11. Aqui fala a respeito de João Batista. Jesus fala assim que, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então Jesus exalta João Batista por aquilo que ele fez, ele anunciou o reino de Deus, mas ele fala que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então veja só, mas, volta lá, isso, mas, está desde o início, Mateus 11:11, isso, em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, né, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então foi o último profeta, foi um grande homem dentre os nascidos de mulher, não é? Fez uma grande obra no Velho Testamento, na Velha Aliança. Mas aquele que é menor no reino dos céus, pode ser aquela pessoa que está no primeiro dia da igreja, mas aceitou a justiça de Deus, não é? Que recebeu a paz e que, né, tem a alegria da salvação, é salvo. Se morrer agora, ele fala, eu não sou mais o homem nascido de mulher apenas, eu sou agora nascido de Deus. Os meus dias não são mais poucos dias, né, 70, 80, são eternos, não terão mais fim. A pessoa passa a ter a eternidade, ela ganha a eternidade, e não tem mais inquietação, porque confia que Deus vai ajudá-lo, o Espírito Santo vai ajudá-lo a resolver todos os problemas. Então ele fala, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Como assim, pastor? Deus está desprezando, Jesus está desprezando? Não, ele está dizendo que a nova aliança é melhor do que a velha, é melhor. Por isso que o missionário R.R. Soares, ele sempre fala o seguinte, que ele não entra em briga de religião, não é? Você não vê um missionário falando mal de religião. Por quê? Porque a religião é o homem tentando alcançar Deus. Isso é religião, é o homem tentando alcançar Deus. E o evangelho é ao contrário, é Deus alcançando o homem. O que é melhor? Ser alcançado por Deus ou tentar com as suas próprias forças? Ser alcançado, né? Então aqui ele diz, aquele que é menor, aquela pessoa, pode estar no primeiro dia da igreja, entendeu, aceitou, recebeu, se morrer agora, vai ter muito mais dias do que aquele que vai viver como carnal, tendo seus 70, 80 e depois vai se perder. Então guarde isso, irmão. O homem natural vive sem Deus. Pastor, mas eu já sou da igreja há 20 anos. Não quer dizer nada. O Nicodemos era príncipe dos judeus. Mesmo assim Jesus falou para ele, olha, necessário vos é nascer de novo, nascer da água, da palavra e do Espírito Santo. Buscar na palavra, ser um novo homem e também receber com a ajuda do Espírito Santo uma nova vida, amém? Volta lá então para Jó 14:1 para a gente fazer a oração. Vamos recapitular aqui, ó. O homem, ser humano, né? Homem e mulher,
nascido da mulher, que nasce e permanece, né? Ele é de poucos dias e é cheio de inquietações ou preocupações, vive preocupado, sai como a flor, seca, foge também como a sombra e não permanece. Que eu e você não sejamos assim. Nascemos de mulher, mas Jesus falou que é necessário, porque quem não nascer não pode entrar. Querer todo mundo quer, não é verdade? Mas poder, pode querer, mas querer não é poder, né? Não tem aquele corinho? Pode querer, mas querer não é poder. E não pode entrar no reino. Quem quer entrar no reino de Deus? Então fica de pé. Vamos pedir isso ao Senhor, primeiro por nós, depois pela nossa casa, pela nossa família, porque é uma promessa de Deus que diz: se você crer, você será salvo, e através da sua salvação, do seu crer, toda a sua família também será alcançada. Segure a folha nas mãos, vamos orar, vamos pedir a Deus. Toda quarta-feira nós fazemos a oração de joelhos e colocamos nessa folha o nome dos nossos familiares. Feche os seus olhos. Pai, a sua palavra declara que o homem nascido de mulher, ele é de poucos dias, que sejam 70 ou 80, 100 ou 120, mas diante de uma eternidade, isso não representa nada. É um grão de areia diante do oceano. E além, meu Deus, de viver poucos dias, é cheio de inquietações, vive insatisfeito, meu Deus. Os dias deles são dias de busca por coisas materiais, por preencher, meu Deus, a mente e o coração com coisas que dali a pouco, meu Deus, já não são mais essenciais. E a inquietação, a preocupação continua. Mas aquele, meu Deus querido, que é espiritual, ele nasce da palavra. A palavra transforma, a palavra recria e traz, meu Deus, uma nova vida. Ah, meu Deus, o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo produz o fruto necessário. Então chame ele agora. Espírito Santo, venha nessa noite capacitar, fazer nascer um novo homem, uma nova mulher. Até quem nos conhecia antes, ao nos ver novamente, dirá: quem te viu e quem te vê. Pai, que assim, meu Deus, o Senhor faça esta obra, meu Deus, no nome de Jesus, porque não viveremos apenas aqui na terra como homem, que o Senhor diz que é como a erva, é como, meu Deus, a flor que nasce, cresce, floresce e morre, mas vive para sempre. Aleluia, aleluia. E o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar. Deixa eu me despedir aqui das pessoas que vão acompanhar depois a gravação através do YouTube, né? Pastor Márcio Gonçalves. Entra lá, você se inscreve lá no canal, curte, compartilha, e assim você ajuda a propagar o Evangelho em nome de Jesus. Também fazendo um apelo ao patrocinador, dizimista, ofertante. Nesse mês de julho, contamos com a sua ajuda. Você pode fazer uma doação através da chave Pix, doações@iigd.com.br, e envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp 27 995 25 2076. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador: pastor, preciso colocar minha casa em ordem, colocar minha vida em dia. Faça a sua parte, confiando. Deus não vai lhe deixar faltar. Você está plantando obediência para colher a bênção, não só aqui e principalmente na eternidade, tá bom? Que Deus abençoe. Amém.